Rio, ITS Rio. Comunico que os convidados terão um prazo de 10 minutos para fazer a sua exposição, prorrogáveis a juízo desta presidência, não podendo ser aparteados. Dando início aos trabalhos, conceda a palavra ao senhor Rodolfo Salema, representante da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão Aberta, para a sua exposição. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os presentes, membros da mesa, na pessoa do deputado Áureo Ribeiro, a quem desde já agradeço o convite para participar desta audiência pública. E com relação ao tema proposto aqui, sobre mudanças nas regras de direitos autorais, eu peço um espaço, primeiramente, para fazer uma contextualização do tema. A Lei 9.610 ela é de 1998, então, no ano passado, ela fez 20 anos de publicação. Não, acho que está bom aqui. Não, tá. Então, ela tem 20 anos já que foi publicada e, desde então, passou por uma alteração legislativa em 2013, justamente para tratar sobre a questão da gestão coletiva. E, evidentemente, que, desde então, ela não contemplou as questões de novas tecnologias, novos modelos de negócio advindos principalmente com o fenômeno da internet. E, no cenário internacional, a gente sabe que a União Europeia, Estados Unidos, Canadá, estão debatendo também o tema de alteração da legislação autoral e, recentemente, o Parlamento Europeu aprovou a Diretiva Europeia sobre os direitos autorais no mercado digital. E o Brasil, evidentemente, não poderia ficar fora dessa discussão por meio desta casa. Com relação às alterações, muito embora a lei tenha passado apenas por uma atualização, a gente entende que ela não está totalmente defasada. Pelo contrário, a gente acha que tem que ter alterações pontuais que devem ser feitas, principalmente no que tange essas questões de internet. Então, dividi aqui, basicamente, em 4 eixos que entendemos importantes, que sim tenham que os temas sejam revisitados, que é a questão dos direitos autorais, propriamente dito no ambiente digital, a responsabilidade das plataformas digitais, a manutenção das regras de proteção de direitos autorais que hoje já estão postas e, finalmente, a preservação dos negócios na indústria criativa. Então, são medidas importantes não só para atualizar e aclarar alguns pontos, mas também para se restabelecer a segurança jurídica com relação a determinados temas que hoje existe uma certa divergência de interpretação. Bom, a gente sabe também que a ascensão das novas mídias tem trazido, evidentemente, novos desafios para a legislação de direito autoral que precisa acompanhar essas evoluções. E aqui eu trago 3 problemas identificados a nível global, não é a Bert que está trazendo, enfim, são problemas que foram identificados nas discussões internacionais, que é justamente o crescimento da pirataria online, o compartilhamento de conteúdo protegido por direitos autorais e, finalmente, a questão dos agregadores de notícias. São problemas, como falei, identificados a nível global, que, inclusive, foram tratados pelo Parlamento Europeu na diretiva aprovada em março de 2019. E aqui eu gostaria de trazer 2 artigos cujas premissas a gente entende extremamente importante que estejam presentes aqui na alteração legislativa que será feita no Brasil, que é a questão do artigo 15 e do artigo 17. O artigo 15, que trata justamente da questão da obrigatoriedade de remuneração pela reprodução de notícias pelas plataformas, que é a questão dos agregadores de notícias. Então, hoje, rapidamente, o que acontece? Os agregadores, eles se valem de manchetes, trechos relativamente consideráveis de matérias, e o usuário, às vezes, se dá por satisfeito só de fazer aquela consulta, não entra no portal noticioso, evidentemente, a audiência do portal diminui, as receitas publicitárias diminuem, e o agregador, né, fica com aquela audiência e, evidentemente, que consegue monetizar, ainda que de forma indireta, né? E a questão do artigo 17 é justamente a responsabilização das plataformas pela utilização de conteúdo protegido por direitos autorais. A gente entende que essas 2 premissas têm que ser levadas em consideração aqui também no Brasil.
afinal de contas, elas atendem uma demanda originada de atividades que são modelos de negócio que são globais, que também são repetidos aqui no Brasil, e evidentemente que a gente precisa estar em consonância com toda essa discussão. Bom, com relação à responsabilidade das plataformas digitais, a gente entende que o fenômeno da pirataria e da distribuição indevida de conteúdos protegidos, o combate a isso passa necessariamente pela responsabilização das plataformas. E aqui também, de novo, não somos nós que estamos dizendo isso é uma discussão global, e inclusive a diretiva europeia tratou desses pontos, justamente no artigo 17, como eu comentei, e ali ficou deliberado que talvez a melhor solução fosse o quê? Que as plataformas tivessem realmente um controle de conteúdo, um filtro de upload, para que se fosse feita uma análise prévia de conteúdo protegido e também, ou então, uma autorização, uma contratação prévia do titular do direito autoral. E isso, a problemática aqui, na verdade, passa também por uma questão estrutural. O que acontece na prática? Ainda que de forma involuntária, mas não podemos negar que as plataformas digitais, elas se valem, às vezes, de conteúdo protegido por direito autoral, conseguem monetizar com aquilo através de publicidade, principalmente com coleta de dados, que hoje é um bem valiosíssimo. Então, não podemos fechar os olhos para essa problemática. E o modelo posto hoje na legislação, entendemos que de alguma maneira, cria uma blindagem para essas plataformas, uma espécie de porto seguro que a gente fala. Por quê? Se pegarmos o disposto no Marco Civil da Internet, lá está expresso que as plataformas elas são responsabilizadas por meio de ordem judicial específica para retirada de conteúdo. Mas o mesmo Marco Civil, a gente sabe também que no que diz respeito a direitos autorais conexos, ele remete para uma legislação específica que até hoje não foi elaborada, e a lei de direito autoral do jeito que está posta hoje, ela é um tanto quanto tímida nessa questão de responsabilização das plataformas. E aí, em paralelo, a gente tem decisões judiciais aí para todos os lados, umas, inclusive, que se vale por analogia do modelo americano, da questão de que a plataforma, uma vez notificada sobre uma infringência de direito autoral, deveria, sim, retirar o conteúdo já com a notificação extrajudicial. Então, independentemente do modelo, da forma que seja posta, entendemos, sim, que o combate à pirataria e à distribuição de conteúdo protegido de direito autoral passa necessariamente pela questão da responsabilização das plataformas. As emissoras de rádio e TV, por exemplo, são produtores de conteúdo, distribuem conteúdos e são responsabilizados por aquilo. É evidente que as plataformas, a partir do momento que também produzem conteúdo, distribuem, e monetizam sobre isso, likes, curtidas, comentários, compartilhamentos, nada mais é do que a boa e velha audiência. Então, é natural que sejam responsabilizados, são sim veículos de comunicação e precisam ser responsabilizados por isso. Bom, com relação à preservação das regras de proteção aos direitos autorais, a gente sabe também que a internet acentuou e alterou toda a dinâmica de distribuição de conteúdo. A velocidade, a forma como é disponibilizado, a gente sabe que a dinâmica é outra. Porém, não podemos usar isso como pretexto para flexibilizar regras hoje postas de proteção aos direitos autorais que entendemos eficazes. Principalmente quando essa justificativa fica sob o manto da liberdade do interesse público e da questão da censura prévia. Então, a ABERT, evidentemente, a bandeira número 1 da ABERT é a liberdade de expressão. Porém, não podemos esquecer que o princípio da liberdade de expressão está intimamente ligado com o quê? Com a responsabilidade. Então, a liberdade de expressão vem com o quê de responsabilidade? E na internet não pode ser diferente. Então, os veículos, as plataformas digitais precisam sim ser responsabilizadas. E, aliás, isso é um equilíbrio que a sociedade democrática precisa. Então, basicamente, o que a gente sustenta? Que a flexibilização de regras de proteção tem que levar em consideração, não podemos esquecer daquilo que já está posto hoje. A título de exemplo, por exemplo, eu trago aqui a questão do artigo 46, que é bastante discutido, que permite o uso sem autorização em determinadas hipóteses. E o inciso 8º, que fala da questão da reprodução em qualquer obras de pequenos trechos de obras pré-existentes, que em tese não precisaria de autorização do titular da obra. A gente costuma dizer que são pequenos trechos, grandes problemas, porque fica muito evidente que há abuso com relação a isso.
E por analogia, se pegarmos as premissas do fair use, que está prevista em tratados internacionais, fica muito claro que aquele uso de pequenos trechos tem que ser feito em casos excepcionais, de maneira moderada, a fim de não afetar a exploração econômica da obra e, sobretudo, o direito do titular da criação. E, finalmente, entendemos que a preservação dos negócios na indústria criativa é fundamental na discussão desse tema aqui nessa casa. Então, a gente sabe que na semana, há pouco tempo, o Senado Federal aprovou um projeto de lei que abarcou as questões da MP da liberdade econômica, que a premissa defendida, uma das premissas constantes na MP era justamente o princípio da intervenção mínima nos contratos privados. A gente entende que isso é uma premissa super importante para o desenvolvimento da indústria, isso tem que ser preservado, a liberdade de contratar, os criadores precisam estar livres para firmar contratos, cessão, dispor de direitos e de exploração das suas criações. E aí o grande ponto, a gente entende que afastar iniciativas de alteração, que é imperiosa afastar as iniciativas de alteração destinadas à implantação, qualquer espécie de implantação obrigatória de gestão coletiva no ambiente digital e no audiovisual, porque entendemos que isso tem que ser gerido de forma individual pelos produtores de conteúdo. Isso dá segurança jurídica aos negócios e, principalmente, dá segurança para que os investimentos em produções sejam feitos. Bom, são essas as considerações em razão do tempo e agradeço, deputado, a oportunidade de falar em nome da ABERT. Agradeço a exposição do senhor Rodolfo Salema e concedo a palavra à senhora Mariana Valente, diretora da Interlab, para a sua exposição. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, agradeço muito ao deputado Áureo Ribeiro pela oportunidade de representar o Internet Lab, de onde eu sou diretora. O Internet Lab é um centro de pesquisa em Direito e Tecnologia, e o objetivo dele é qualificar o debate sobre políticas de internet em diferentes temas, tendo em vista melhores políticas públicas, sempre em relação a direitos. Eu sou advogada, pesquisadora, tenho um doutorado em Direito pela USP e pesquiso esse tema de direito autoral faz muito tempo. E eu sou também coordenadora do Creative Commons Brasil, que é uma rede internacional que administra licenças abertas para compartilhamento de conteúdo, e o Creative Commons tem como missão trabalhar pela criatividade, inovação digital e acesso ao conhecimento. Eu trouxe também esses dois livros que eu publiquei para falar um pouco de onde vem essa fala, né? Uma pesquisa já de bastante tempo sobre música no ambiente digital e sobre a criação da Lei de Direitos Autorais de 98. Mas o objetivo dessa audiência é, como já foi afirmado aqui, discutir a Diretiva Europeia sobre Direito de Autor, que foi publicada em maio desse ano. E agora ela está em fase de implementação pelos países membros da União Europeia, isso vai acontecer até 2021. E me parece adequado fazer um pequeno resgate dos embates em torno dessa diretiva e do que ela trata concretamente. E aí, em seguida, eu vou falar um pouco sobre as possíveis consequências dela na Europa e, por fim, falar do que a aprovação pode significar diretamente para o Brasil. Bom, uma discussão sobre uma diretiva para modernizar o direito de autor começou efetivamente em 2015, quando a Comissão Europeia apresentou uma estratégia chamada Digital Single Market, ou Mercado Único Digital, com o objetivo de assegurar a liderança da Europa na economia digital. E uma primeira proposta da diretiva sobre direito de autor foi apresentada em 2016 e ela foi discutida por quase 3 anos, teve muitas disputas, muitas mudanças nesse texto, e foi publicada uma versão final em maio desse ano. E durante esse período houve muita disputa, e como o Rodolfo Salema falou aqui, teve disputa principalmente em torno de 2 artigos, né, o artigo 11 e o artigo 13, que depois se tornaram o 15 e o 17. Me parece que ambos os artigos têm a ver com uma discussão em torno de uma demanda que ficou conhecida como value gap. A tradução seria vazio, né, ou diferença de valor, mas o value gap, tal como foi concebido, é a diferença entre o quanto uma plataforma de internet arrecada e o quanto ela repassa aos autores ou aos detentores de direitos, ou seja, músicos, gravadoras, produtoras audiovisuais, jornais, etc. A ideia de value gap se refere a qualquer plataforma ou provedor de aplicações de internet que veicule obras protegidas, mas o debate ao longo do tempo foi se concentrando em alguns atores, principalmente a indústria fonográfica, de um lado, que veio argumentando que, do outro, as plataformas que se baseiam em conteúdo gerado por usuários são as mais problemáticas,
concretamente, o problema estaria mais em plataformas como YouTube e Facebook e menos no Spotify e no Netflix. E por quê? Né? Uma plataforma como o Spotify incorpora somente conteúdos que foram previamente licenciados, né, em uma operação que é controlada de forma centralizada. Enquanto o YouTube, plataformas semelhantes, são plataformas em que os usuários podem subir quaisquer vídeos com quaisquer conteúdos, e quando se traz o argumento do value gap, frequentemente se diz que o Spotify remunera muito mais, proporcionalmente, do que o YouTube. Né? O YouTube monetiza os conteúdos dos usuários, principalmente por meio de publicidade. Onde que estaria o problema do ponto de vista jurídico? Né? Isso também já foi mencionado aqui. De acordo com o argumento do value gap, o problema jurídico estaria na imunidade que as plataformas têm por lei. Isso é diferente em cada país, mas o modelo que era vigente na Europa até então era o modelo da Diretiva de Comércio Eletrônico de 2000, que definia basicamente que um provedor de conteúdo de terceiro, como o YouTube, não é responsável pelo conteúdo que terceiros geram nela, desde que haja rapidamente na remoção de conteúdo ilícito depois de tomar conhecimento dele. Né? Ou seja, as plataformas só se tornavam responsáveis mediante a notificação. É uma responsabilidade que a gente pode informalmente chamar de secundária. Né? Quem viola o direito primariamente é o usuário que sobe o conteúdo e não a plataforma. De acordo com os defensores do value gap, essa imunidade estaria dando um poder de barganha desmedido para as plataformas, e com isso os autores e detentores de direitos não estariam recebendo adequadamente. E como se tentou resolver isso? Né? As regras finais do artigo 17 ficaram extremamente complexas, é até difícil de explicar. Eu trouxe aqui um quadro que foi elaborado pela Comúnia, que é uma organização na Europa que também atua pelo compartilhamento, conhecimento aberto, e eles fizeram mais ou menos um mapa, né, de se entender o que ficou definido, no final das contas, como responsabilidade dessas plataformas. Né? Então, está em inglês aqui, eu aproximei um pouco para a gente conseguir ver melhor, mas eu vou explicar muito por alto. Essencialmente, o que ele fez foi mudar o regime de responsabilidade das plataformas. Ele determinou que elas mesmas fazem uma comunicação ao público quando oferecem acesso a obras protegidas por direito autoral. Né? Então, antes essa ideia de que era o usuário que fazia isso, a plataforma se tornava responsável depois, muda para isso. Em outras palavras, quando alguém sobe um vídeo no YouTube com uma música protegida, sem ter direitos, o YouTube é também responsável diretamente. Elas só se eximem dessa responsabilidade se elas cumulativamente envidarem todos os seus esforços para obter autorizações e agirem diligentemente para remover conteúdo protegido mediante uma notificação. Acho que já vale apontar aqui que tem uma crítica em relação a esse artigo, que é que ele é bastante vago. No início eram previstas outras medidas que foram muito discutidas, foram muito polêmicas. Uma delas dizia respeito ao que ficou conhecido como Notice and Stay Down, que é a ideia de que se um conteúdo cai de uma plataforma porque infringente, essa plataforma tem que controlar que ele não seja subido de novo. Né? E outra de garantir que as plataformas vão assegurar a indisponibilidade de determinadas obras se os titulares oferecerem as informações necessárias para elas. Bom, e quais são, do ponto de vista, né, da sociedade civil e do lugar de onde eu parto, de uma pesquisa que leva em conta os diferentes atores, né, no ecossistema do direito autoral, quais são os problemas que foram levantados em relação a essa diretiva? Eu vou apontar alguns deles. O primeiro deles diz respeito aos filtros. Né? Apesar de a obrigação de estabelecer filtros não ficar expressa na diretiva europeia, o que se tem dito é que é impossível cumprir com essas obrigações a não ser criando filtros. Né? Como é que você vai saber se um conteúdo é infringente se você não criar um algoritmo que possa fazer um match, né, daquele conteúdo com um banco de dados de conteúdos? Então, basicamente, as plataformas em geral vão ter que fazer isso para conseguir cumprir a diretiva. E quais são as críticas? Né? A primeira crítica aos filtros é que o estado da arte deles hoje é muito precário. Tem inúmeras histórias de pessoas que tiveram seus próprios conteúdos bloqueados, erroneamente, sob a alegação de que eles pertenciam a terceiros. Tem muitos casos também de conteúdos em domínio público que são reconhecidos como protegidos por esses filtros. Teve um caso famoso no ano passado, por exemplo, do pianista James Rhodes, que gravou um vídeo dele tocando uma música de bar, e aquele vídeo foi bloqueado sob a alegação de que aquele conteúdo pertencia
a terceiros, né? E ele só conseguiu reverter essa situação depois de fazer bastante barulho nas mídias sociais. Enfim, esses casos têm sido muito levantados sobre como os filtros não têm adequadamente lidado com esses conteúdos que são permitidos, né? E isso é uma questão importante, que é que nem todos os usos de uma obra são ilícitos. Né, as leis de direitos autorais, como o Rodolfo Salema mencionava, elas prevêem mecanismos, né, as limitações e exceções são um mecanismo principal, que é a ideia de que tem que ter um equilíbrio entre a proteção e a remuneração adequada do autor. Né? A proteção e remuneração adequada do autor e os direitos de acesso ao público, os direitos culturais. E aí, assim, as limitações e exceções, elas prevêem alguns usos que são permitidos por motivos diferentes. Né? Então, por exemplo, por causa da liberdade de expressão, a utilização de uma obra para paródia ou crítica é permitida. Utilizar um texto, um elemento de uma obra para criação, faz parte da criação de forma imemorial, então isso interessa também aos criadores. Enfim, determinar o que é lícito e o que é ilícito no campo do direito autoral não é uma tarefa simples nem para quem é advogado, muito especialista nesse campo. A questão é como que os filtros vão lidar com isso. Né? E a resposta que se tem tido, tecnologicamente, é que eles têm bloqueado, né, esse tipo de conteúdo, esses usos que são permitidos já. Tem uma outra questão, tem um ponto também que é que o problema se dirige principalmente à música, né, mas a diretiva se aplica a todos os tipos de conteúdos, né, então a textos, a imagens, etc., que tem um ecossistema muito diferente. E aí o outro ponto que vem sendo levantado em relação aos filtros é como eles acabam afetando a inovação e a competição. Né? Acho que essa é a segunda maior crítica à solução que foi encontrada pela diretiva, que é que esses filtros, que já são problemáticos em si, eles são muito complexos e caros. Então, a diretiva, na verdade, tentando afetar as grandes plataformas, talvez ela possa gerar uma concentração ainda maior, porque como que as plataformas menores vão conseguir desenvolver esses filtros, a não ser investindo bastante ou licenciando esse conteúdo. E aí tem toda a argumentação de que, enfim, foram criadas obrigações escalonadas, né, mas subsiste essa crítica de que não é simples para uma plataforma menor cumprir com essa diretiva. Né? Então, isso pode acabar gerando mais concentração. E aí, a outra questão que eu trago é que, na Europa, o debate se desenhou de uma forma que ele se tornou uma disputa entre as grandes plataformas e os grandes produtores de conteúdo. Né? Só que isso exclui vários atores que fazem parte desse ecossistema. Né? Então, quando a gente pensa em direito autoral, a gente está pensando necessariamente num ecossistema que prevê a proteção dos autores e artistas, a proteção da indústria e também direitos dos usuários. Né? E a ideia de usuários mudou muito nos últimos anos, porque antes a gente pensava basicamente em grandes usuários, né, comerciais, e por causa da internet, principalmente, a gente teve que começar a se preocupar mais com usuários individuais e com os direitos deles. Né? Então, se a gente concorda que esse equilíbrio é necessário, é preciso existir um debate que contemple adequadamente, né, todos esses três. E o que eu vim falando até aqui é que parece que o interesse público ficou prejudicado, né, nesse debate, em detrimento das outras proteções. Né? E como que isso influencia o Brasil? Acho que de dois jeitos. Primeiro, porque o cumprimento da diretiva pode ser tecnicamente global pelas plataformas, então a gente pode diretamente os usuários brasileiros podem acabar sendo submetidos às mesmas medidas tecnológicas que forem adotadas e também por meio de influência legislativa. Né? Então, a gente tem uma discussão acontecendo agora, por exemplo, para a reforma de direitos autorais, e nessa discussão esse modelo vem sendo discutido. Né? O que mais importa, eu acho, é o que a gente pode fazer em relação a isso. Né? Acho que tem outros modelos que a gente pode considerar em vez da responsabilidade primária, e nisso eu vou discordar do Rodolfo Salema, respeitosamente, mas me parece que o modelo que a gente tem, né, do artigo 19, parágrafo 2º, é um modelo que a gente ainda está testando e que parece estar funcionando adequadamente para lidar com os conflitos de diversos direitos que existem no ambiente digital. Né, mas existem os outros modelos que também foram mencionados por ele, como o modelo americano de notificação e retirada, né, a plataforma se torna responsável mediante a notificação, ou de notice and notice, que é um modelo canadense. Me parece que a gente tem bastante para experimentar antes de partir para essa iniciativa tão arriscada de responsabilizar diretamente as plataformas e, assim, gerar vários efeitos colaterais. Como conclusão,
Eu queria só dizer que eu acho que existe mesmo um problema de remuneração de autores e dos artistas na era digital. Isso é uma coisa que as nossas pesquisas vêm apontando para, isso é uma coisa que quando a gente conversa com artistas e autores, isso aparece muito também, só que me parece que isso se resolve pensando no ecossistema como um todo, né, sem simplificar o problema. Parece que a discussão foi se desenvolvendo de uma forma que a imunidade que as plataformas têm que está causando tudo isso, quando, na verdade, você tem um ecossistema complexo, né? Um dos problemas de remuneração, por exemplo, os problemas são muito heterogêneos, né? Mas está em contratos dos artistas com as gravadoras também, e em problemas relativos às soluções que vieram sendo adotadas pelos diferentes atores empresariais dos modelos de negócio digitais. Então, me parece que a gente tem que pensar em soluções mais holísticas que levem em consideração todas essas questões. Então, concretamente, não me parece que seja um modelo adequado ou que o Brasil deva seguir. Eu acho que a gente precisa pensar também em políticas para garantir os direitos dos usuários no acesso à cultura, liberdade de expressão e liberdade de criação, e pensar também nesse aspecto da inovação no ambiente digital. Tem um último ponto só que eu queria falar, que é que a gente ficou focando bastante aqui, né, nessa discussão da responsabilidade dos intermediários, mas a diretiva europeia ela traz muitos outros pontos, né? Além de um direito para as empresas de mídia, né, jornalismo, ela traz uma série de elementos interessantes de adequação ao ambiente digital, do direito autoral ao ambiente digital, que foram demandas, por exemplo, de instituições de patrimônio cultural, em defesa do domínio público, sobre obras fora de comércio, sobre usos educacionais que devem ser permitidos para se garantir acesso pleno, né, à cultura e ao conhecimento. Então, esse é só um ponto que eu acho que, quando a gente discute a diretiva europeia, a gente deveria discutir esses pontos também, que também são muito importantes numa atualização da Lei de Direitos Autorais. Obrigada, eu agradeço novamente a oportunidade, estou muito aberta ao debate. Agradeço a exposição da senhora Mariana Valente e concedo a palavra à senhora Juliana Nolasco, gerente de políticas públicas do Google Brasil, para a sua exposição. Olá, bom dia a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui. Sempre é muito bom ter esse espaço para a gente poder debater e compartilhar nossas ideias. Agradeço ao deputado Áureo ao convite. Eu só vou precisar do aparelhinho para poder mudar a minha apresentação antes de eu começar. Perfeito. Qual que é? Esse aqui. Bom, hoje eu vou compartilhar 3 pontos com vocês. O primeiro deles é como a gente vê o ecossistema da economia criativa no Brasil e no mundo. Depois, como a gente gera valor para criadores, detentores, produtores de conteúdo, usuários e produtores de notícia. E quais são as nossas principais considerações sobre a diretiva da União Europeia para o direito do autor. Mas eu vou começar trazendo a missão do Google, que é a missão de organizar e disponibilizar a informação do mundo e torná-la universalmente acessível e útil. Essa é uma missão ambiciosa, e com essa ambição também vem grandes desafios. Eu vou trazer 2 dados que sempre me impressionam quando eu falo sobre o Google, que o primeiro deles é 15% de todas as buscas feitas diariamente no Google são buscas inéditas. A gente tem 1 bilhão de usuários no YouTube pelo mundo e 500 horas de conteúdo por minuto são colocados na nossa plataforma. Isso mostra a dimensão de criatividade que tem e a dimensão de conteúdo. Isso traz também grandes desafios para a plataforma. Mas isso traz também muita oportunidade. Isso mostra não só um estoque de dúvidas e curiosidades que a gente tem no mundo, mas também a grande curiosidade, grande produção de conteúdo e criatividade que a gente vê aqui no Brasil é muito grande também. Eu trouxe alguns dados aqui sobre o mercado da economia criativa. O primeiro deles mostra que o mercado de teatro e entretenimento doméstico teve um aumento de 25% em relação a 5 anos atrás. Trouxe aqui alguns dados também do mercado fonográfico, que mostra que o mercado global de música gravada cresceu pelo 4º ano consecutivo. E muito disso graças às receitas do mercado digital. Acho que eu nem vou me debruçar muito sobre isso, que o Paulo deve trazer alguns dados, a gente estava conversando um pouquinho antes dessa mesa. Também mostra que o mercado fonográfico saiu num dos últimos reports da IFPI, que o mercado brasileiro ele é um dos 10 maiores mercados do mundo de música gravada.
E o nível de uso de serviços digitais, ele só cresce no Brasil e no mundo inteiro. Então, isso só sustenta a complexidade e também o potencial que a economia criativa ela tem em ambiente digital. E no Google, a gente trabalha para que essas oportunidades sejam para todos e para todas. A gente quer que pequenos negócios, grandes negócios possam se desenvolver e se aproveitar dessas oportunidades. Eu vou falar um pouquinho agora como a gente tem se esforçado e trabalhado para gerar valor para usuários, consumidores, criadores e produtores de conteúdo. Começo compartilhando um dado que saiu recentemente publicado no nosso relatório de impacto econômico. O Google gerou no Brasil, em 2018, 41 bilhões de impacto econômico, contribuindo para mais de 60 mil empresas no país, produtores de conteúdo e organizações sem fins lucrativos. Quando a gente vai para o universo dos produtores de notícias, eu trouxe uma frase que foi publicada pelo nosso CEO, o Sundar Pichai, que ele fala que a gente acredita que a difusão de conhecimento pode tornar a vida dos outros melhores. Isso também é muito da missão dos produtores de notícias, que o acesso ao conhecimento, à informação, ele contribui para as pessoas, ele contribui para as pessoas mais informadas tomarem melhores decisões. Isso faz parte da missão do Google. Então, nosso futuro com o futuro do ecossistema de jornalismo está conectado. Eu acho que o que a gente pode mostrar sobre isso e também como a gente tem contribuído para gerar valor para o ecossistema de jornalismo é um dado que a gente leva para, enfim, sites de notícias 24 bilhões de cliques por mês. Esses 24 bilhões de cliques podem ser posteriormente convertidos em assinaturas e a outras formas de receitas dos próprios sites. Dos editores de conteúdo que optam por propaganda, 70% da receita de propaganda vai para esses editores de conteúdo. Um outro dado que eu acho interessante trazer, a gente lançou recentemente uma iniciativa do Google para o jornalismo, que é o Google News Initiative, o GNI. Ele tem, enfim, como plano investir mundialmente 300 milhões de dólares no ecossistema de jornalismo e 10 milhões deles já foram investidos no Brasil. Com isso, a gente quer contribuir para que o ecossistema de jornalismo possa desenvolver negócios, possam desenvolver melhor seus negócios, possam inovar os seus negócios e possam produzir jornalismo de qualidade, que a gente acha que é um pilar fundamental também no combate à desinformação. Quando a gente vai para os criadores e para os produtores de conteúdo, eles são essenciais para o que a gente faz no YouTube. E um dado que eu acho interessante de trazer é que a maior parte da receita gerada por propaganda no YouTube vai para os criadores. A gente também tem licenças com gravadoras, com editoras, com ECAD. E nos últimos 12 meses foram distribuídos para a indústria da música, globalmente, 12 bilhões de dólares. E a gente tem uma ferramenta também de gestão de direitos autorais que já distribuiu para os criadores, até hoje, 3 bilhões de dólares também. A foto que eu trouxe aqui é de uma foto do YouTube Space, que é um espaço feito para criadores no Rio de Janeiro. Esse é o espaço mais visitado no mundo. A gente só tem 10 no mundo e o do Rio de Janeiro é o que é o mais visitado, onde criadores podem ir, utilizar os equipamentos, produzir suas obras e remixar som, enfim, e utilizar das nossas estruturas para produzir vídeos. A gente também acredita muito nesse balanceamento entre detentores de direitos autorais que possam ser empoderados a determinar quais são os usos das suas obras em ambiente online, equilibrado com acesso ao conhecimento e à liberdade de expressão. Então, a gente tem alguns princípios muito claros no trabalho que o Google faz de combate à pirataria. O primeiro deles é que a gente acredita que se a gente oferece melhores alternativas e de fácil uso, nossos usuários eles vão buscar, sim, fontes legítimas de conhecimento e de acesso ao conteúdo em ambiente online. Uma outra estratégia é o que a gente chama de follow the money, ou seja, você cortar o fluxo de receita por meio de propaganda de sites que são maliciosos. Então, você corta a subsistência desses sites que estão distribuindo conteúdo ilegal. Uma outra perspectiva que eu gostaria de trazer é que a gente precisa, dado os grandes desafios da quantidade de conteúdo, a gente precisa agir em escala, a gente precisa ser rápido e a gente precisa ser eficiente. E, para isso, a gente investiu mais de 100 milhões de dólares para a construção do Content ID, que é uma ferramenta de gestão de conteúdo online, na qual detentores de conteúdo eles podem optar por deixar o conteúdo como está, remunerar seu conteúdo, ou seja, monetizá-lo, ou bloquear esse conteúdo.
A gente tem um dado que 90% dos usuários de Content ID, eles optam pela monetização de conteúdo. Então, isso se torna mais uma fonte, uma diversificação da fonte de receita que eles têm por meio da criatividade. E um outro princípio que é importante é a gente proteger contra o abuso. A gente não quer que detentores de direitos autorais usem as nossas ferramentas para cercear a liberdade de expressão ou silenciar vozes que sejam controversas. Por fim, a gente também promove a transparência, porque a gente tem relatórios de transparência, tanto na busca quanto no YouTube, que possam informar debates, inclusive informar políticas públicas, que mostram exatamente como estão sendo feitas as decisões, os motivos e os procedimentos. Vou trazer agora nossas perspectivas em relação à diretiva de direitos autorais, a diretiva europeia sobre direitos autorais. Em primeiro lugar, a gente reconhece que houve melhorias como resultado de um grande debate com a sociedade. No entanto, consequências que não são intencionais, elas podem acontecer. E não é só o Google falando, porque não é só o Google afetado, são diversas empresas, pequenas e grandes. Acho que um exemplo disso é que, no fim de semana anterior à votação da diretiva no Parlamento Europeu, mais de 200 mil pessoas foram às ruas protestar contra as diretivas na Europa inteira. Sobre o artigo 15, eu acho que já foi falado aqui, mas a nossa visão é que ele limita o uso que serviços online podem fazer de conteúdos jornalísticos. E essa abordagem restritiva, ela pode ter 3 efeitos que podem não ser bons. O primeiro deles é ter um efeito perverso para a economia que essa diretiva, a princípio, visava proteger. Ela pode ter um impacto muito grande na diversidade, ou seja, quando você restringe a possibilidade de uso de conteúdo jornalístico, menos conteúdos podem ser disponibilizados, então isso afeta não só a diversidade de conteúdo jornalístico em ambiente online, como também o acesso das pessoas à informação. Em relação ao artigo 17, ele impacta plataformas que trabalham com conteúdo gerado por usuários. Ele traz requerimentos que são vagos e ainda não foram testados, e ele pode resultar em bloqueio excessivo de conteúdo em ambiente online. Inclusive, já foi falado aqui na mesa. Isso vai afetar grandes e pequenas empresas que têm seus negócios em plataformas como essa. Será ruim para os criadores, que podem ter seus conteúdos bloqueados e também diminuir suas fontes de receita. E será ruim para a liberdade de expressão, porque você pode cercear o acesso de usuários a conteúdo em ambiente online. Considerando isso, a gente considera que a diretiva pode ter efeitos ruins, não só para o Google, mas como outras empresas. Pode ter impactos econômicos, ao acesso ao conhecimento e à liberdade de expressão. E o Brasil ele tem uma oportunidade muito grande de continuar liderando e promovendo a criatividade, incentivando a inovação e protegendo o acesso à informação. Então, queria me disponibilizar, porque nós do Google, a gente quer continuar trabalhando em conjunto com formuladores de políticas, com a sociedade civil, detentores de direitos autorais, criadores, para que a gente possa encontrar melhores alternativas e melhores respostas. Obrigada. Agradeço a exposição da senhora Juliana Nolasco e concedo a palavra ao senhor Paulo Rosa, representante da Federação Internacional da Indústria Fonográfica, para a sua exposição. Bom, muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, eu queria esclarecer que eu sou presidente da ProMúsica Brasil, antiga Associação Brasileira dos Produtores de Discos. Estava explicando aqui para a Mariana, nós mudamos o nome há 3 anos, porque discos não é mais o negócio das gravadoras, o negócio mudou todo para o digital, e nessa condição eu fui convidado aqui, porque nós somos o grupo nacional aqui que representa o IFPI, Federação Internacional da Indústria Fonográfica, aqui no Brasil, e trabalhamos em consonância com a IFPI. Falando um pouquinho sobre o mercado brasileiro, o mercado brasileiro está indo muito bem, está reagindo, como disse a... Obrigado. Como disse a Juliana, tem crescido nos últimos 4 anos, consistentemente. Não é segredo para ninguém que o crescimento vem do streaming, o streaming com interatividade, o streaming on demand, o streaming que possibilita
ao consumidor acesso a quase 50 milhões de músicas, e essa quantidade aumenta a cada semana, de forma interativa. Ele escolhe o que ele quer ouvir, ele monta as suas playlists, ele, enfim, tem acesso a uma grande jukebox com praticamente toda a música do mundo. Esse é o modelo de negócio que está prevalecendo no mundo inteiro, e aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia, se a gente somar o pouquinho que ainda existe do mercado físico de CDs, DVDs, musicais, discos de vinil, e o que é o mercado digital representou, no ano passado, 98% das receitas dos produtores fonográficos aqui no Brasil. Eu estou incluindo tanto os produtores da ProMúsica, são as maiores gravadoras em operação no mundo, e também a maior gravadora brasileira, que é a Som Livre, e uma estimativa do que é o mercado independente, baseada, obviamente, em informações. Então, o nosso negócio hoje está muito em cima do digital, e o digital é praticamente todo ele o streaming. O streaming tem várias modalidades, tem vários modelos de negócio. Tem o negócio de subscrição, que é onde está a maior parte da receita, mas também tem o negócio suportado, bancado por publicidade, onde está uma parte importante também da receita. Claro que nós suportamos a posição, apoiamos a posição do AFPI. Essa posição é fruto de uma campanha que foi muito acentuada nas discussões sobre a diretiva europeia, com momentos mais e menos tensos durante a discussão, uma discussão que levou aí praticamente 4 anos até o resultado da diretiva, que saiu, se não me engano, em maio deste ano. É importante que se diga também, concordo que vários dos conceitos que estão nessa diretiva são conceitos vagos, que ainda vão ter que ser implementados em cada um dos 32 estados que compõem a União Europeia. Não sei se dentro desses 32 está a Inglaterra, que está para sair, mas, enfim, são mais de 30 países que vão ter que digerir esse texto e implementar esse texto em suas legislações, dependendo do sistema de proteção à propriedade intelectual e ao direito autoral que esse país adota. Na Europa mesmo, vocês têm, a gente encontra sistemas diferentes de proteção, sistemas mais ligados ao copyright, a common law, e também sistemas mais ligados à tradição do direito autoral, do droit d'auteur francês. Mas, enfim, isso vai acontecer nos próximos 2 anos. O prazo para que isso aconteça termina em junho de 2021. Ou seja, ainda tem muita coisa para acontecer com relação à diretiva, para a gente tomar os conceitos que ela criou como definitivos. Eu estou de acordo com quase tudo com praticamente tudo que o colega Adalbert apresentou, mas acho que todos esses conceitos, assim como vai acontecer na Europa, eles vão ter que respeitar e vão ter que se adaptar ao sistema jurídico existente em cada um dos estados. Da mesma maneira, as outras legislações mundiais que forem ser aperfeiçoadas vão usar
a diretiva como inspiração, mas também respeitando a tradição de cada país, buscando um equilíbrio nessa discussão. E eu acho que essa discussão está começando aqui hoje, nessa audiência pública, mas já faz parte também da consulta pública que o Ministério da Cidadania, através da Secretaria de Direitos Autorais, lançou e que está sendo concluída nesse fim de semana. Ou seja, eu acho que nós vamos ter alguns anos de discussão aqui no Brasil até que se produza um projeto de lei que seja discutido aqui nessa casa, etc. E acho extremamente saudável que a Câmara já esteja tendo atenção sobre esse problema. Quanto à teoria do value gap, ela não é propriamente uma teoria, ela é um fato. As plataformas baseadas em conteúdo gerado por terceiros, qual é o value gap? Elas são as que mais atraem usuários, mais utilizam conteúdo protegido em comparação às outras plataformas tipo Spotify, tipo Deezer, por exemplo. Não se comparam, são modelos completamente diferentes. Obviamente, tem que ter tratamentos diferentes. Ninguém está pleiteando que a remuneração seja igual. Só que a diferença entre o que gera para, pelo menos na área da música, o que gera para os produtores de conteúdo e criadores, autores, artistas, etc., entre um modelo e outro, é muito discrepante. Não sei de onde veio o dado que a Juliana citou, de que se pagou 12 bilhões de dólares nos últimos 12 meses, nos últimos 3 anos. 3 bilhões. Esse dado não fecha com os dados que eu tenho. Para você ter uma ideia, o total da indústria fonográfica em 2018 foi 19, quase 20 bilhões de dólares. Quer dizer, mas, enfim, são dados, às vezes, admitem algum tipo de contestação. Mas, enfim, eu acho que a discussão no Brasil vai começar. Eu acho que, como na discussão da legislação aprovada em 98, que demorou bastante tempo, mais de 8 anos, eu acho que aqui, eu espero que não se demore tanto tempo, e que os debates sejam, de fato, produtivos para se alcançar aqui no Brasil uma legislação que esteja em linha com o que se pratica no mundo, porque a gente cada vez mais está no mercado global, não existe mais mercado de conteúdo local. Ou seja, os mercados, na medida em que eles entram na internet, eles estão disponíveis para o mundo inteiro. Então, de alguma forma, as legislações dos países têm que se adequar, têm que se corresponder e têm que permitir também que os negócios aconteçam e que o conteúdo seja acessível para o mundo inteiro. Eu acho que esse é o maior benefício que os usuários podem ter, tanto os usuários brasileiros quanto usuários do mundo inteiro. Sem esquecer também que quem produz, quem investe, quem produz conteúdo, quem cria conteúdo, também tem que ser remunerado de acordo. Eu acho que era isso que eu tinha que falar hoje aqui. Muito obrigado. Agradeço a exposição do senhor Paulo Rosa. Passa agora a apresentação de um vídeo recebido pela nossa assessoria, por um dos convidados, youtuber Felipe Neto. Olá! Eu sou Suzy Pires. Seja bem-vindo para mais um F-News.
Eu sou Suzy Pires porque a Francisca Batista é pra fofoca. Eu sou a Suzy Pires que é de assuntos muito, muito importantes. Isso não é F-News, é S-News. É o que eu quiser. Tem que ser Fuzi Pires. É o que eu quiser. O vídeo de hoje, ele é sério, mas a gente vai tentar deixar ele o mais engraçado possível. Vai ser bem difícil, porque o assunto é realmente importante, gente. Realmente importante. Aliás, o título desse vídeo, vocês vão entender no final desse vídeo, se você assistir inteiro, vocês vão entender por quê. A situação está tensa. Há um mês, mais ou menos, eu fiz um vídeo aqui no meu canal, onde eu, com o celular mesmo, gravei falando sobre o que poderia acontecer se a Europa não freasse o que estava sendo discutido, debatido lá no Parlamento Europeu, que era o artigo 13. E esse artigo 13, ele ele provavelmente vai mudar para sempre a internet que a gente conhece. E ele pode impactar o mundo inteiro, inclusive a gente aqui no Brasil. Então é muito importante que você assista esse vídeo. Principalmente se você for português, porque eu sei que tem muito português que me assiste. Principalmente, espalhem esse vídeo para todo mundo em Portugal, porque é muito importante. Na época que eu falei, eu pensei assim, putz, a notícia que eu vou dar, que eu vou falar para todo mundo que o YouTube pode deixar de existir na Europa, isso vai gerar um rebuliço. Mas não deu nada. Ninguém ligou. Ninguém se importou. Eu acho que ninguém se importou porque a notícia parecia tão sensacionalista... O YouTube vai deixar de existir na Europa. ...que as pessoas nem levaram a sério. Acho que elas falaram assim... Tá bom, Felipe, mano, isso é muito coisa de filme. Nenhum parlamento ou nenhum setor legislativo de qualquer lugar do mundo vai aceitar isso. Eles vão frear isso aí. Pois é, foi aprovado. Foi aprovado. Semana passada, o Parlamento Europeu votou e por 15 votos a 10, o artigo 13 venceu. Foi aprovado. E agora a gente vai entender o que vai acontecer, o que pode mudar e o que dá pra fazer. Para você que não faz ideia do que seja o artigo 13, eu vou explicar resumidamente. O artigo 13, ele foi criado lá na União Europeia com o intuito de proteger os direitos autorais. Então eles falaram, olha, tem muito artista que tem os direitos autorais violados e a gente quer proteger essas pessoas, para que não possa mais. E para isso, qual foi a solução que eles encontraram? Gente, não se surpreendam com a solução. Essa é a consequência de você ter um bando de gente acima dos 50 anos definindo o futuro da internet. É tipo pessoas que quando nasceram, a internet não existia, ela só veio a existir quando eles já eram trintões, e hoje eles não fazem a menor ideia do que eles estão legislando ou do que eles estão fazendo, mas eles precisam mostrar trabalho. A solução que o Parlamento Europeu encontrou para proteger os direitos autorais foi proibir de uma vez por todas o uso de qualquer coisa que tenha direitos autorais. O que isso significa? Hoje em dia, existe uma lei ou um bom senso global que se chama uso justo. Fair use, em inglês. O que é esse uso justo? Eu posso mostrar meu celular. Tem a logo da Apple aqui. O que vai acontecer? Nada. Agora, com o artigo 13, a Apple pode processar esse vídeo, nesse momento. E ela ganha, tá? Pelo artigo 13. Ela processa o meu vídeo e tira do ar. Porque eu mostrei isso aqui. E aí ela não processa a mim. Ela processa o YouTube, o Google. E ganha o processo. E tem que ser indenizada pelo Google. Porque eu mostrei essa maçã aqui. O artigo 13 vai muito além do YouTube. Ele vai para todas as redes sociais, para toda a internet. Então qualquer pessoa que poste uma foto no Instagram, eu tô aqui com os meus amigos, tiro uma foto com o Bruno aqui, opa, deixa eu ver se eu tô usando alguma coisa aqui. Ó o Bruno aqui, tá usando a camiseta do Final Level. Aí a gente posta uma foto, clique no Instagram, legal. O Instagram é processado pela Final Level. Logo do Final Level na foto do Instagram. Churrasco de família! Uhul, tiramos uma foto. Tem um quadro do artista Wellington Pereira no fundo. O Wellington Pereira processa o Instagram e ganha. E tem que ser indenizado. Isso é o artigo 13 que a Europa aprovou e que vai acabar com a internet, basicamente, na Europa. Por quê? O YouTube, o Facebook, o Instagram, o Snapchat, o Google, nenhum deles vai querer correr risco de ser processado por qualquer coisa. Então eles já anunciaram, já ficou bem claro para todo mundo, que se a lei começar a ser aplicada, eles vão desligar na Europa. Simples assim. Como é que o YouTube vai continuar aberto na Europa se qualquer pessoa pode subir um vídeo mostrando, caraca, cara, esse copo aqui, pô, aí bebe um negócio num copo e o copo tem Tramontina e aí o YouTube é processado. Essa é a lei que foi passada. Além dessa lei, também tem o artigo 11. O 13 é o que mais está sendo debatido, mas ainda tem o artigo 11. Sabe o que o artigo 11 que passou também diz? Esse foi aprovado com 13 a 12 a favor. O artigo 11 diz que qualquer indexador de notícias na internet tem que pagar para poder colocar um link que leve para uma matéria jornalística. Então, por exemplo, o Google News, que eu uso para ficar informado das coisas, você abre o Google News para você ver quais são as notícias mais relevantes do dia, ele vai ter que desligar na Europa inteira também, porque ele teria que pagar para ter cada link para cada notícia que ele veiculasse ali. A coisa é assustadora num nível, gente, que você se pergunta, como isso aconteceu? Como isso passou, velho? Como que isso se tornou real? Por quê? Por causa de uma coisa chamada mídia offline.
Isso foi pressão absoluta da televisão e das grandes empresas de música na Europa, que botaram uma pressão violentíssima para que o Parlamento Europeu passasse isso. A intenção é uma só, quebrar a internet. Não existe outra intenção por trás disso. É quebrar a internet. Eles falam que o intuito é proteger o direito do autor. Aí com isso eles convenceram vários artistas a se pronunciarem a favor dessa lei. Paul McCartney escreveu uma carta pública apoiando essa lei, porque ele acredita que a lei está protegendo os direitos de autor. Não tá. Não está em nenhuma instância protegendo os direitos de autor. Ela está quebrando a internet na Europa. Então, gente, isso que eu tô falando não é alarmismo, não é sensacionalismo, eu não tô aumentando para parecer que esse vídeo é mais interessante, isso tudo é real. A CEO do YouTube veio a público avisar que o YouTube vai desligar o upload de vídeo na Europa. Se isso acontecesse, se essa lei começar a ser aplicada. Porque não tem outra solução, gente. E aí vocês têm que entender o ponto dessas corporações. Elas não têm como continuar abertas e correr o risco de serem processadas inúmeras vezes. A própria CEO do YouTube, ela usou a música Despacito como exemplo. O YouTube não poderia hospedar Despacito dentro da lei do artigo 13, porque Despacito tem vários direitos de autor diferentes em cima da mesma música. Tem o direito de autor da letra, tem o direito de autor da composição, tem direito de autor de um termo que eu esqueci de música que eles usam, que é pra batidinhas, tem vários direitos de autor juntos. Nem eles próprios sabem direito como pagar todo mundo direito. Então é impossível o YouTube assumir esse risco com um vídeo que tem, sei lá, 5 bilhões de views. Imagina o tamanho do processo. Quanto que o YouTube teria que pagar de indenização? Deixa que digam, que pensem, que falem. Ria sem vergonha de contagiar. E o próprio YouTube enviou um e-mail para os maiores criadores da plataforma, onde literalmente eles pediram a nossa ajuda. Foi, tipo, literalmente isso. Gente, ajudem, porque não é o YouTube só, é a internet. A internet na Europa vai basicamente deixar de existir, porque o Google Images não vai mais existir. Como é que você vai fazer uma busca por uma imagem na internet? Você não vai mais poder, porque ninguém vai poder exibir imagem nenhuma para vocês. Imagina você abre aqui, ó, Google Imagens, né? Que todo mundo usa o Google Imagens para pesquisar qualquer imagem que seja, principalmente para colocar em trabalho, de escola, de faculdade, qualquer coisa. Você bota aqui, sei lá, fala uma imagem aí, Bruno. Voto Felipe Neto. Não. Ai, meu Deus. Jamaica. Jamaica. O Bruno tá obcecado pela Jamaica. Todas essas fotos foram tiradas por alguém. Toda imagem tem alguém que é dono. Alguém tirou essa foto. Então qualquer foto que você tire no seu celular, você tem direito a ela. Se alguém usar a foto que você tirou no seu celular, ela tá violando seu direito de autor. Então o Google Images vai fechar, porque ele não pode comprar todas as imagens que existem no mundo para poder oferecer. Porque senão é sério, gente. Essa foto aqui, o dono vai processar o Google Images. Essa aqui vai processar também. Essa aqui também. Quantas imagens deve ter no Google Images? 10 trilhões? Como é que ele vai responder esses processos? De novo, eu não estou falando de uma lei que pode acontecer. Ela já foi aprovada pelo Parlamento Europeu. Já passou. Qual foi o argumento do YouTube? Eles falaram, Europa, a gente já protege os direitos do autor. A gente já tem o Content ID. E realmente tem. Eu não acredito que eu vou falar pra vocês a favor do Content ID, porque pra mim é uma das piores coisas que existe na internet hoje é o Content ID do YouTube. É uma bosta. É horrível, é injusto. E é injusto justamente porque o YouTube já ferra os criadores de conteúdo pra dar os direitos de autor quando você usa qualquer material protegido por direitos. Pra vocês terem uma ideia, hoje eu não posso mais fazer vídeo aqui onde eu mostre outro trecho de vídeo, porque com certeza o Content ID vai me pegar. O Content ID são robôs que ficam vistoriando todos os vídeos do YouTube automaticamente para encontrar algum trechinho de vídeo que você tem usado que pertence a alguém. Você usou 2 segundos, teu vídeo pode ter 20 minutos. Toda a tua receita vai pro criador daqueles 2 segundos. Toda a minha receita. Isso já é absurdamente injusto, já é absurdamente patético por parte do YouTube. Então, já é horrível. O que a Europa tá fazendo, mano? O que vocês estão fazendo? Quero agradecer o vídeo enviado pelo senhor Felipe Neto. Nós cortamos o vídeo, porque o vídeo é longo. Tem um áudio à comissão do senhor Felipe Neto autorizando o vídeo e ele sugeriu outra data para audiência. Como a gente tem problema de calendário, não poderíamos trocar a data por alguns problemas pessoais. Nós agora passamos a palavra, concedemos a palavra ao senhor Carlos Afonso de Souza, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. Bom dia a todos. Obrigado a essa comissão, a Comissão de Defesa do Consumidor, e na figura aqui do deputado Áureo, do meu estado, sempre interessado em temas de tecnologia.
e gostaria de começar manifestando a minha satisfação em que o primeiro debate que se faz sobre esses modelos apresentados pela diretiva europeia aconteçam na Câmara, justamente na Comissão de Defesa do Consumidor. Eu acho que esse é um ponto que nós não devemos deixar passar em branco, porque justamente mostra a importância de se ter a figura do usuário, do consumidor, sendo colocada na centralidade, no coração desse debate. Então, acho que é bastante oportuno que esse debate aconteça aqui na comissão. Bom, eu sou professor da UERJ, da Faculdade de Direito da UERJ e da PUC-Rio, e diretor do ITS Rio. O ITS Rio é um instituto de pesquisa dedicado a vários temas de pesquisa interdisciplinar, mais especificamente na minha fala de hoje vou abordar temas de natureza mais jurídicas. E nesse ponto, gostaria de ressaltar na minha fala essas 6 considerações que pretendo passar de forma bastante rápida. Inicialmente, dizer que a reforma da Lei de Direitos Autorais, que atualmente está em consulta organizada pelo Ministério da Cidadania, é bem-vinda. A lei realmente precisa de certas atualizações em questões que começam com o debate sobre o digital, mas até mesmo transcendem esse ponto. A nossa lei ela é uma lei muito pertinente em alguns momentos, mas em outros ela realmente mostra uma certa necessidade de ser atualizada. Então, essa discussão ela é mais do que bem-vinda. E é claro que a aprovação da reforma da diretiva no Parlamento Europeu traz esse debate de forma bastante aguda aqui para todos nós. Mas acho que vale lembrar que a inspiração e a transposição, enfim, dos termos de uma diretiva europeia, nesse momento, ela certamente é uma medida precipitada. Além disso, essa situação, texto da lei, trabalha com 2 conceitos que nós precisamos ter em conta nesse debate, que é a natureza do link, que é utilizado na rede, e a filtragem como regra de upload de conteúdo. A diretiva, nesse ponto, e vou centrar minha fala muito mais na questão dos filtros, ela deposita uma confiança que me parece que vai além do apuro técnico do que a filtragem hoje coloca, especialmente no que diz respeito a contexto, a contextualização daquele determinado conteúdo. Os filtros hoje são muito bons para reconhecer padrões e para identificar um conteúdo, mas para identificar qual o contexto no qual esse conteúdo está inserido, nós ainda temos muito trabalho a fazer. E, especialmente, os filtros não fazem análises jurídicas sofisticadas. E aqui, a imposição de filtragem por lei certamente prejudica outros interesses envolvidos na produção criativa e na liberdade de expressão, no compartilhamento de conteúdo. E, por fim, aqui fazendo eco ao que já foi colocado anteriormente na mesa, me parece que, de forma até mesmo paradoxal, o texto da diretiva reforça a posição de empresas que já são dominantes em determinados setores, ou seja, muita gente entende que essa medida aprovada pela diretiva é um contra-ataque da Europa para que se possa criar plataformas de compartilhamento de conteúdo que sejam genuinamente europeias. Me parece que o efeito será justamente o contrário, ela reforça o status quo. Então, queria começar, antes de entrar na questão da reforma em si, contando rapidinho uma história. Eu uma vez estava em Londres, e eu sou também professor de História do Direito, e resolvi, uma vez em Londres, ir à Biblioteca Britânica tirar foto da Magna Carta. Enfim, é uma coisa quase como que, enfim, dever de ofício, já que estava lá. E aí fui à Biblioteca Britânica, fui na sala em que a Magna Carta estava exposta, e, enfim, mal contendo a minha emoção, já tirei uma foto logo de cara, até por onde eu entendo é assim que se faz hoje em dia, né? Então, tirei a foto da Magna Carta. Rapidamente, um segurança chegou do meu lado e disse: "Senhor, o senhor não pode tirar foto da Magna Carta." Eu falei: "Nossa, desculpa, não sabia." E quase que instintivamente perguntei: "É por uma questão de segurança, né?" Fiquei pensando, talvez eles estejam preocupados com a disposição da sala, onde está um documento de tamanha importância histórica. E aí o segurança prontamente me disse: não, senhor, o senhor não pode tirar foto por conta dos direitos autorais." E aquilo me chocou de tal maneira, porque eu fiquei pensando, quais serão os direitos autorais da Magna Carta, de um documento de, enfim, 1215, será que são os direitos autorais do rei João Sem Terra? E aquilo realmente me impactou de uma maneira
porque certamente aquele segurança foi instruído a dar essa resposta. A resposta é, você não pode tirar foto por conta dos direitos autorais. E isso talvez coloque para a gente uma situação que permite perceber como os direitos autorais, eles podem, por um lado, e são uma ferramenta de estímulo da criação criativa. Os direitos autorais possuem uma função promocional de impulsionar a criação, de impulsionar a criatividade, mas, ao mesmo tempo, dependendo de como ele for manejado, ele pode servir de um instrumento de cerceio, de controle, de forma absolutamente desmesurada, enfim, como foi esse caso. E eu acho que é justamente esse equilíbrio que se procura atingir quando se pensa no futuro dos direitos autorais e na sua aplicação para meios digitais. Justamente por isso, o movimento que se faz hoje no Brasil de debater a lei de direitos autorais é certamente um movimento muito bem-vindo. E a reforma é muito bem-vinda. Mas vale lembrar que a reforma, quando olha para a inspiração na diretiva europeia, a gente aqui precisa chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, que a votação da diretiva foi uma votação apertada, né? 348 a 274 votos contra. Então, enfim, não é uma situação em que você imagina que é uma vitória esmagadora. Não, muito pelo contrário, enfim, essa foi uma derrota sentida pelas partes que manifestaram a sua oposição. E que partes manifestaram sua oposição? Acho que é importante lembrar nesse debate que o governo polonês já provocou o Tribunal de Justiça da União Europeia procurando uma revisão da aprovação dessa diretiva. Então, isso mostra um descontentamento que vai além, simplesmente, de uma situação ali de entender o que se levar adiante com o resultado do Parlamento Europeu, mas uma medida concreta foi tomada pelo governo polonês e, inclusive, o governo polonês, vale dizer, assinou uma declaração junto com Holanda, Luxemburgo, Itália e Finlândia, dizendo que nós acreditamos que a diretiva, na sua forma final, é um retrocesso para o mercado único europeu e não um passo adiante. Mais notadamente, nós lamentamos que a diretiva não acerta no equilíbrio entre a proteção dos direitos dos titulares e os direitos do cidadão europeu e das companhias. Ela acaba arriscando um prejuízo à inovação ao invés de promovê-la. E ela acaba negando o impacto na concorrência dentro do mercado europeu. Nós sentimos que a diretiva ela não tem segurança e clareza jurídica, falta a ela o rigor para que os interessados possam ali privilegiar os direitos do cidadão europeu. Então, essa declaração de países importantes para o debate mostra como esse ainda é um debate aceso. Embora a diretiva tenha sido aprovada, eu acho que é importante a gente trazer esse contexto europeu para que você não imagine que essa é uma situação na qual o Brasil já pode automaticamente se ligar a uma situação que não foi testada e que tem um contexto bastante controvertido. Então, nós tivemos na Europa manifestações do setor acadêmico, da sociedade civil, de empresas, enfim, se manifestando contrariamente ao texto da diretiva, e até mesmo políticos de vieses completamente distintos também se manifestaram, inclusive o Boris Johnson. Eu não sei se é uma boa ideia citar o Boris Johnson, enfim, nesse mês específico, pensando entre Inglaterra e Europa, mas ele dizendo que a nova diretiva europeia é terrível para a internet. E aí vai ele na sua crítica à Europa, né? É uma lei clássica da Europa que quer ajudar os ricos e os poderosos e nós não devemos aplicá-la. É um bom exemplo como nós devemos tomar o controle de volta. Enfim, é claro que aqui você tem o Boris Johnson, hoje primeiro-ministro britânico, usando a diretiva justamente para marcar diferenças entre Inglaterra e Europa. Mas percebam, pessoal, que esse é o cenário do qual nós estamos falando. E acho que esse é um cenário importante para que a gente possa pensar como o Brasil se comporta com relação a esse cenário. A diretiva propõe soluções que não foram testadas e sabemos que os países têm 2 anos para regulamentar em nível local. Então, por tudo isso, me parece que a inspiração da diretiva europeia ela é precipitada. A consulta de reforma de direitos autorais é muito bem-vinda. A inspiração na diretiva europeia, talvez não. E aí, nesse ponto, acho que vale lembrar
que ela atinge 2 itens, eu vou focar mais em upload e menos em link. Mas sobre a questão do link, que é a questão do artigo 15, que fala sobre links noticiosos, realmente me parece que é importante pensarmos no modelo de negócio das empresas jornalísticas e como precisamos valorizar a notícia, como ela é feita e como ela é disseminada na internet, especialmente em tempos de desinformação. Mas talvez a medida adotada pela diretiva europeia não seja a ideal, especialmente porque ela passa a exigir a todos que façamos uma análise sobre a natureza do link. Esse link é noticioso, então eu tenho um regime jurídico específico para ele. Me preocupa muito que isso gere uma situação em que a gente passe agora a considerar que diferentes links têm diferentes condições jurídicas que eu preciso atrelar a ele. Não me espantaria que países menos democráticos começassem a dizer que links para o governo precisassem de uma autorização específica. Ou seja, é importante aqui entender como esse pensamento sobre a natureza do link talvez seja algo que vá contra a própria essência da internet e a liberdade com a qual estamos acostumados a fazer links na rede. Muito rapidinho, eu vou pular aqui para 2 pontos, só para fechar. Primeiro, uma preocupação com relação ao apuro técnico dos filtros, né? Sabemos que os filtros são bons em identificar uma música, em identificar um conteúdo, mas como esse conteúdo está sendo usado? Qual é o contexto? Isso é algo que precisa ser visto. O próprio YouTube, recentemente, acabou tirando do ar uma série de canais que falavam do jogo Pokémon GO, porque os monstrinhos do Pokémon, para você medir o poder deles, você tem que ver o CP. CP em inglês é Combat Power. O problema é que CP, em inglês, também é a sigla de Child Porn. Então, vídeos em que eram postados no YouTube, em que os usuários perguntavam como eu consigo mais CP? Eles não queriam ter mais acesso à pornografia infantil, eles queriam ter mais acesso a poder para os seus Pokémons. Esses vídeos foram todos censurados. Então, percebam como mesmo o Content ID do Google, que é um software sofisticado, que foi resultado de alto investimento, falha, por vezes, a entender o contexto no qual determinado conteúdo foi inserido. E aí, não apenas o apuro técnico precisa ser visto, mas também uma questão sobre o apuro jurídico. Será que as limitações e exceções previstas na legislação autoral, tanto europeia como brasileira, serão entendidas por uma máquina? Sátira, paródia, situações que envolvem uma citação que é legítima. Se a máquina, se o filtro vai apenas identificar uma determinada passagem, ele vai saber medir o que é uma citação e o que extravasa o direito de citação? Acho que é importante entender aqui que o Parlamento Europeu parece fazer algo que a gente vê muito no judiciário brasileiro. Uma crença de que eu determino a filtragem de conteúdo e aí as empresas, as partes, enfim, que resolvam. E isso é um problema. Nós não estamos ainda no momento de evolução tecnológica em que o filtro é uma solução satisfatória para os nossos problemas na internet. Talvez um dia seja, hoje não é. Então, justamente por isso, essa inspiração na diretiva europeia precisa ser vista com bastante cuidado. Tá? Se falou muito sobre memes no debate europeu, mas acho que isso vai além dos memes, né? É claro que os memes são atingidos, mas vale a pena notar que o que acaba fazendo a diretiva europeia é colocar na lei uma prática que dentro do próprio YouTube ela é controvertida. O vídeo aqui do Felipe Neto, e devo dizer que é muito difícil falar depois do Felipe Neto, tá? Ele mostra justamente o problema de um vídeo que cita, às vezes, segundos de um outro vídeo e acaba perdendo a sua remuneração. Aqui eu trago o exemplo de um outro youtuber, que é o Felipe Castanhari, que fez um vídeo de 2 horas e 15 sobre a história do Egito Antigo e que ele usa por segundos parte de um vídeo da BBC. Toda a remuneração do seu vídeo foi anulada e revertida para a BBC. E aí ele foi ao YouTube dizer, olha, então não vou fazer mais vídeos sobre o Egito Antigo, ou na verdade meus vídeos vão ser chatos, vão ser eu falando sobre o Egito Antigo. Enfim, já estou encerrando. O que é uma mentira, porque é sempre divertido falar sobre o Egito Antigo. Mas, só para a gente encerrar então, pessoal, acho que é importante dizer que a inspiração na diretiva ela deve ser vista com bastante cuidado, especialmente aqui na Comissão de Defesa do Consumidor. Não me parece que as soluções adotadas na diretiva europeia privilegiem o usuário, privilegiem o consumidor. Ao contrário, elas talvez transformem o ambiente da internet, o ambiente especialmente das plataformas de compartilhamento de conteúdo, num ambiente menos diverso, menos rico,
para justamente o usuário, justamente o consumidor na ponta. Eu encerro o meu último slide com essa fala do relator especial das Nações Unidas para a proteção da liberdade de expressão, David Kaye, dizendo que o artigo 17 da diretiva proposta parece destinado a direcionar as plataformas da internet para o monitoramento e restrição do conteúdo gerado pelo usuário, mesmo no momento do upload. Essa pressão abrangente pela filtragem de pré-publicação não é uma resposta necessária nem proporcional à violação de direitos autorais online. Bom, então, esse é o resumo da minha fala. Eu peço desculpas por ter passado um pouquinho do meu tempo e fico à disposição, deixando aí meus contatos. Obrigado. Agradeço a exposição do senhor Carlos Afonso Souza. Passemos aos debates. Os deputados inscritos poderão interpelar o convidado sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos. O interpelado terá 3 minutos para responder, facultadas as réplicas pelo mesmo prazo e a tréplica por 2 minutos, não sendo permitido ao orador interpelar qualquer um dos presentes. Quero agradecer a todos os expositores e agradecer o vídeo enviado pelo senhor Felipe Neto. Fazer as seguintes perguntas. Primeiro, a gente ficou muito preocupado, como aqui na Comissão de Serviço do Consumidor, e falar que eu estou com 40 anos, então ainda posso discutir a questão da internet no Brasil. E como aqui a gente discute a questão da criptoeconomia, outros debates que envolvem tecnologia, ainda estou nessa geração, né, que passa agora a televisão com a mão e não mais apertando o canal, facilitando o dia a dia. Mas, conforme o G1, notícia do dia 27 de março, o Parlamento Europeu aprova a polêmica diretriz de direitos autorais em busca de traçar novas regras para produtores de conteúdo na internet. Usuários e empresas de tecnologia dizem que a medida vai tolher a liberdade na rede. Já os legisladores dizem que as novas regras irão proteger artistas e jornalistas e forçar as empresas a pagá-los devidamente. Hoje, os artistas, músicos, já recebem desta empresa de tecnologia pelo uso de suas imagens e trabalhos. Hoje há uma forma de identificar quanto eu faço uso indevido dos meus vídeos de uma música ou imagem, por exemplo. Questiono aos senhores, qual é a real intenção dessa mudança nas regras de direitos autorais? É proteger as mídias offline, indústria cinematográfica, gravadora, TV, etc., é privilegiar poucos em detrimento de muitos? Essa pergunta fica a todos a convidados. Ao senhor do YouTube já veio a público afirmar que o caso das mudanças nas regras de direitos autorais sejam aprovadas, a empresa terá que proibir o upload de vídeos e fotos sejam feitos na Europa. Os europeus não mais poderão ter os seus vídeos e imagens nas plataformas. Os senhores confirmam essa informação? Se sim, quais os efeitos do fim do YouTube na Europa para o mundo? Posso fazer um pequeno comentário? Vou abrir para ela. Atualmente, a internet é, de certa forma, regulada pelo que chamamos de uso honesto, ou uso razoável, nos Estados Unidos. Por exemplo, certos usos de materiais com direitos autorais para crítica, comentários, ensino, pesquisa e outros podem ser considerados justos. O juiz americano se vale do uso honesto, com base em princípio como finalidade e caráter do uso, se é da natureza comercial, fins educativos, sem obtenção de lucros, na natureza da obra, entre outros. Estamos no Google Imagens e temos milhares de fotos e imagens à nossa disposição. Abrimos o YouTube e milhares de vídeos, não só para nos entreter, mas principalmente para educar e ensinar. Tenho certeza que todos aqui presentes já buscam vídeos no YouTube para aprender algo. Eu mesmo busquei para aprender da mãe gravata, né? E, na realidade, de vez em quando eu recorro ainda quando preciso usar o YouTube para dar uma nó de gravata rápida, eu vou lá e boto no YouTube, facilitando o dia a dia. Sabemos que na prática não teria como o Google, o Facebook, o Wikipedia, analisar todos os conteúdos que carregam nas suas plataformas de modo prévio, para evitar uma possível responsabilização. Os senhores não consideram as novas regras uma espécie de censura? Acham correto limitar o acesso de milhares de pessoas a conteúdos educativos, vídeos, imagens, todos os tipos de informação? O Ministério colocou em consulta pública, tem uma consulta no ar, ali para facilitar esse entendimento. Quero também aqui deixar uma pergunta
a Juliana Nolasco, do Google. Existe uma equipe que seja responsável pela curadoria dos conteúdos que sobem na plataforma? Entendo que a quantidade é gigantesca, mas quais são os critérios que o Google tem para que minimamente não seja facilitado o upload de conteúdos criminosos? No que se refere ao artigo 11 do tal projeto, o apelidado Imposto sobre Links, o que se sabe é que grandes conglomerados da imprensa fizeram lobby, pressão, muita por uma mudança na legislação que obrigasse as plataformas como Google, Facebook, a pagar pelos privilégios de linkar uma organização. As mídias viram uma queda no número de leitores e, à medida que o público migrava para mecanismos de pesquisa em redes sociais. Eu abro agora aos expositores, podendo responder e fazer as suas considerações finais. 3 minutos, cara. Começo pelo Rodolfo. Obrigado, deputado. Eu também, como tenho menos de 50 anos, me sinto à vontade de comentar, mas queria consignar que tenho um apreço muito grande para os profissionais acima de 50. Aliás, eu acho eles extremamente ponderados e experientes, a gente precisa deles. Realmente eu não acho, diante dessa discussão posta aqui, eu não acho realmente que o YouTube vai fechar por conta da aprovação da diretiva europeia. Pelo menos não vi o Google colocando o YouTube à venda ou preocupado com isso. A situação ela é muito mais complexa quando se trata de responsabilidade na internet. Não podemos encarar isso de forma tão simplista, né? Costumo dizer que o direito, enfim, as questões de direito autoral, e assim como todas as outras, de liberdade de expressão e tudo mais, o direito é a arte do bom senso. Então, não podemos encarar isso de maneira tão simplista. A discussão envolve, sobretudo quando a discussão envolve atores de vários segmentos, e isso impacta realmente no dia a dia da sociedade. Se nada for feito com relação à responsabilização, por exemplo, e filtros, a gente vai continuar assistindo ao vivo massacres em redes sociais e ninguém vai ser responsabilizado. Com relação à questão dos agregadores de conteúdo e de repente querer dar uma conotação, uma justificativa de que o artigo poderia criar uma espécie de cerceamento ao direito de informação, entendo também que não é o caso. Quem distribui conteúdo precisa ser remunerado. A questão que é uma questão de direito autoral, não de cerceamento de defesa. Eu tenho um dado aqui, permita-me trazer, um estudo da News Media, que mostra, que é uma associação que reúne 200 jornais nos Estados Unidos, mostrou que as notícias são, sim, fonte-chave de recursos para o Google, por exemplo, né? Segundo o estudo, nas buscas feitas no Google, de 16% a 40% dos resultados são notícias. E a empresa tem faturado 4,7 bilhões em 2018 com o uso de conteúdo noticioso, sem qualquer compartilhamento de receita com os veículos que produzem tal conteúdo. Então, precisamos pegar na origem. Quem produz conteúdos não são algoritmos nem máquinas, são pessoas, são criadores, eles precisam ser remunerados por isso. Então, gostaria de deixar bem claro esses pontos. No mais, gostaria de agradecer a oportunidade de falar em nome da ABERT, que representa aqui 3.000 emissoras de rádio e televisão, produtores de conteúdo, distribuidores de conteúdos que se responsabilizam por aquilo que produzem e distribuem. E entendemos importante que essas atualizações precisam realmente ser feitas, justamente para trazer responsabilização e outros assuntos tão importantes advindos com o fenômeno da internet, novas tecnologias e novos negócios. Obrigado. Agradeço. Mariana Valente. Obrigada. Acho que várias das suas perguntas me levam a pensar que, infelizmente, quando a gente faz esses debates, a gente recorre a muitas simplificações,
né? É bastante comum que é um debate complexo, né? Mas que as posições sejam trazidas de formas maniqueístas, inclusive, né? Então, por exemplo, o YouTube vai acabar. Eu não acredito que o YouTube vai acabar, não acredito que seja isso que esteja em questão. Também não acho que a diretiva europeia seja mal intencionada, né? Parece que a questão que a gente está colocando é uma questão sobre equilíbrios e desequilíbrios. Eu queria até comentar algo que o Paulo Rosa mencionou. Ele falou: o value gap não é uma teoria, né? É um fato. E eu acho que, aí, na mesma linha de indo além, eu concordo no sentido de que há um diagnóstico de que o Spotify, por exemplo, distribui mais proporcionalmente do que o YouTube. Nesse sentido, sim, é um fato. Mas, então, a questão me parece ser qual que é a avaliação desse fato, né? E isso passa por uma série de coisas que, infelizmente, na simplificação do debate, a gente acaba não conseguindo discutir, né? Por exemplo, tem uma mudança de modelo de negócio. Por exemplo, o YouTube é um serviço diferente do Spotify, né? No sentido de que tem usuários ali colocando conteúdo, se expressando. Claro, não quero dizer que não quero dizer que você está simplificando, por favor, não é isso. Eu só estou dialogando com a questão do value gap, né? O que eu estou querendo dizer? Pode ter uma questão aí para se endereçar, né? Pode ter uma questão de talvez o YouTube não estar remunerando adequadamente. Acho que a questão será que a gente quer uma solução que tem efeitos colaterais, que vai afetar outros atores? E, nesse sentido, me parece que a gente faz uma avaliação desse diagnóstico, mas que, na hora de legislar, é preciso fazer uma composição, né, entre esses vários interesses que vão estar postos em jogo. E aí, uma última observação, me parece adequado que nessas discussões sejam chamadas também organizações de autores, né? Acho que o Felipe Neto, claro, é um criador de YouTube, mas parece importante também que sejam representados compositores, artistas, esses grupos, inclusive, para a gente poder falar, poder elaborar de forma um pouco mais complexa, tratando desses equilíbrios. Obrigada. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui fazendo esse debate também. Quero aqui afirmar que esse é o começo de um debate, né? Matéria publicada. Nós iniciamos um debate agora na Comissão de Defesa do Consumidor, vão ter outras audiências, o tema vai ser aprofundado, mas é uma forma simples de começar o debate aqui na comissão para que a gente possa expor e trazer deputados para começar a debater essa matéria. Eu lembro que no ano anterior nós começamos a debater a questão da criptoeconomia, quase ninguém falava em Bitcoin, alguma moeda digital. Hoje já tem 4 milhões de pessoas lesadas, né, pela falta de informação, pela formação de pirâmides. Aí chama a atenção e o parlamento entra no debate e começa a ser discutido aqui na casa novamente com uma forma mais expressiva. Eu acredito que, da mesma forma como a nova tecnologia, vão ter outros deputados engajados em fazer o debate e participar no dia a dia da ação. Concedo a palavra aqui o Paulo Rosa. Eu acho que de uma forma geral, todos aqui concordam num ponto. A diretiva é prematura dela ser discutida agora, porque o que vai ser importante mesmo é a maneira como ela será implementada em cada um dos países. Vai ser diferente. Tirando a média disso tudo, a gente vai ter uma ideia melhor. Agora, é claro que não se pode ignorar que ela foi feita, que ela foi resolvida e, de fato, foi aprovada por uma pequena margem, 340 votos contra 248, quer dizer, não sei quanto isso é pequeno dentro do Parlamento Europeu, mas foi um assunto muito polêmico e que nem tudo que está na diretiva se aplica ao sistema, à arquitetura do sistema autoral e sistema jurídico brasileiro. Quer dizer, e também acho que frases alarmistas, tipo, a internet vai acabar, a internet vai quebrar, o YouTube vai fechar. Claro que não vai. Eu acho que o bom senso, o equilíbrio é que vão nortear essas discussões aqui no Brasil, tanto do ponto de vista da defesa do consumidor, quanto do ponto de vista do interesse dos usuários, das plataformas, etc., como tudo nessa casa vai se chegar a um consenso
e vai se votar sobre esse consenso. Espero que o resultado seja bom para todos, como normalmente é. É isso. Obrigado. Agradecer ao Paulo Rosa, da Federação Internacional da Indústria Fonográfica. Concedo agora para a resposta Carlos Afonso de Souza, do ITS Rio. Bom, obrigado mais uma vez, deputado Áureo. Apenas como nota de conclusão, queria trazer 2 pontos que aparecem nas perguntas e que acabei não comentando na minha exposição inicial, sobre responsabilidade de plataformas. O Brasil possui uma lei específica sobre isso, que é o Marco Civil da Internet, no seu artigo 19, como foi colocado, e no seu parágrafo 2º, o Marco Civil da Internet cria um regime diferente para direitos autorais. A regra do caput do artigo 19 possui uma exceção no seu parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz que a aplicação do disposto nesse artigo para infrações de direito do autor depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no artigo 5º da Constituição Federal. Chama atenção para a parte final do parágrafo 2º do artigo 19. A solução que será encontrada para combater as infrações a direitos autorais na internet e a responsabilização, ela precisa ser equilibrada com liberdade de expressão e outras garantias previstas no artigo 5º, e isso já está na legislação brasileira. Então, acho que esse é o ponto de equilíbrio que a gente precisa manter no radar e justamente analisar a solução adotada pela diretiva europeia dentro desse balizamento, dentro dessa forma de análise que já está prevista na nossa legislação. Liberdade de expressão e demais direitos fundamentais do artigo 5º. E, além disso, usando o argumento da MP da liberdade econômica, que aqui foi mencionado, e acho que é muito importante, acho que é relevante lembrar que diversas plataformas têm buscado criar programas de monitoramento e remoção de conteúdo, de proteção à propriedade intelectual, e especialmente a gente vê isso nas plataformas de marketplace, que são situações que não são proibidas pela lei, que são estimuladas até pela medida provisória da liberdade econômica, e acho que nós devemos incentivar esses modelos, contanto, é claro, que eles sejam transparentes, que eles possam dar ao criador e ao titular de propriedade intelectual e direitos autorais condições justamente de ter acesso àqueles usos que infringem o seu direito e a sua propriedade intelectual. Então, acho que esse é um caminho importante de ser seguido. Uma última nota é lembrar que, enquanto não vem uma reforma da lei dos direitos autorais, quem dá a resposta para esses casos é o Poder Judiciário. E, nesse ponto, o Poder Judiciário vem aplicando diferentes regimes para a questão dos direitos autorais na internet. Ora, notificação em retirada, ora, a própria redação do caput do Marco Civil, ou mesmo trazendo inputs do direito estrangeiro. Nesse ponto, o ministro Salomão tem um voto, tem uma decisão no STJ, que ele traz para a solução de um caso de infração a direitos autorais o raciocínio americano de responsabilidade civil contributiva ou vicária. Então, acho que é importante a gente perceber que existem muitos regimes, enfim, muitas opções na mesa para que a gente possa aqui chegar a uma conclusão sobre qual é a melhor forma de se trabalhar com responsabilidade civil de plataformas por infrações a direitos autorais na internet, sabendo que o Judiciário tem dado resposta sobre isso e refletir qual seria a forma pela qual esse tema seria refletido, seria plasmado na legislação federal. É isso e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Conceda a palavra agora a Juliana Lasco, do Google Brasil. Falando um pouquinho sobre a diretiva, ainda tem, como já foi falado aqui, 2 anos para a transposição, então os estados eles ainda estão definindo como vão aplicar as leis, o que é importante, reforço, o debate sobre as consequências que não foram previstas nos textos das diretivas e que podem ter efeitos econômicos, efeitos ao acesso à informação e à liberdade de expressão também. Sobre os links noticiosos, acho importante compartilhar que os produtores de notícia eles já estão no comando nas nossas plataformas. Eles podem abrir mão da indexação por meio de uma ferramenta chamada robot.txt, desculpa. E comentando aos dados que o Rodolfo trouxe da pesquisa que ele fala, essa pesquisa ela é imprecisa. Diversos acadêmicos já publicaram textos contrariando os dados que estão lá. E ressalto também que grande parte das buscas que aparecem na pesquisa não tem anúncio e no News também não tem anúncio. Então, essa pesquisa não considera esses dados na sua metodologia. Um outro comentário rápido sobre value gap. Não tem value gap.
A maior parte da receita, por meio de propaganda no YouTube, já vai para criadores, então acho isso importante ressaltar. Os dados da música, Paulo, que eu comentei, eles são considerados de julho desse ano a julho do ano passado, então os últimos meses contando a partir de julho, e consideram várias formas de remuneração por meio das nossas plataformas. Por fim, a sua pergunta em relação ao YouTube, o YouTube ele é muito preocupado com a segurança e com o conteúdo também que existe nas nossas plataformas. Por isso que a gente desenvolveu as diretrizes da comunidade, que criam as políticas norteadoras para a aplicação de conteúdo. Não existe um curador do YouTube. O que existe é a aplicação dessas políticas por meio de machine learning, por tecnologias, porque a gente precisa de soluções que tragam escala, mas ao mesmo tempo tragam contexto. Então, toda a tecnologia que a gente aplica por meio de algoritmo para, enfim, a aplicação das políticas, a maior parte é por meio de machine learning. A gente tem o relatório de transparência do YouTube, traz esses dados que são bem interessantes de serem verificados sobre como são tratadas as comunidades, as diretrizes da comunidade e como são feitas as escolhas na plataforma. Agradeço novamente o convite, me disponibilizo a esse debate que a gente considera de extrema importância no Brasil. Quero agradecer a todos os expositores, falar da nossa preocupação com novas tecnologias no nosso país. Acho que o debate vai se prolongar e ser o começo de uma etapa no Parlamento brasileiro. E aqui, graças a Deus, eu acho que a gente começou pela Comissão de Mérito, que é a Comissão de Defesa do Consumidor. Quero agradecer a todos que prepararam sua exposição, porque pôde esclarecer e dar oportunidade para alguém buscar um vídeo, participar dessa audiência, consultar, ver perguntas, respostas, ver a exposição de cada para que possa facilitar o debate. Na hora H, a gente tem que recorrer a alguns vídeos desses para fundamentar algum requerimento e fundamentar. Agradecer a presença do deputado Gilson, aqui presente na comissão, participando aqui do nosso debate. E, nada havendo mais a tratar, declaro encerrada a reunião, antes convocando para a reunião de audiência pública para debater a proteção de dados em 17 de setembro de 2019, às 14 horas, no plenário a definir. Está encerrada a sessão.